Olá, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Como é que os senhores estão? Todo mundo bem, na paz? Teu coração está preparado para ouvir a voz de Deus? Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente hoje aqui. A palavra de hoje é tremenda, é uma palavra que vai impactar a sua alma. Eu sei que o seu coração já estava queimando aí para receber algo de Deus. E eu quero pedir um favor para você logo antes de começar essa live, tá? Primeiro, compartilha esse vídeo o máximo que você puder para alcançar alguém que não é cristão, tá? Compartilha com alguém que não é cristão, da sua família, algum parente esteja online agora, marca ele, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho aqui, tá vendo? Clica nesse aviãozinho, manda para um amigo, para um colega. Deus já fala muito com a gente. A gente não pode perder essa palavra, tá bom? Vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo é o 4, o versículo é o de número 1. A mulher de Samaria. Vamos ler a partir do 3. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade chamada Samaria, chamada Sicá, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: dá-me de beber. E Jesus disse: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe depois a mulher samaritana: como, Senhor, sendo tu judeu, me pedes de beber, eu que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondendo disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse Jesus: então vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tu tens não é teu. Isso disseste com verdade. Ok? A gente vai ficar até o 17, até o 18. Até o 18. Esse texto é muito rico. Vamos ficar até o 18. Eu acabei de ler Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 4. Eu li do verso 1 ao 18. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana, tá? Esse texto é um texto extremamente conhecido, o que facilita para mim a exposição do texto, que eu não preciso fazer uma introdução. A gente já está acostumado a ouvir, a escutar tanta coisa nesse texto, que facilita o nosso entendimento, tá certo? Perceba aqui que Jesus deixa a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Ele foi outra vez.
ele foi outra vez para Galileia. Ele vai visitar de novo. Ele vai outra vez. Não importa quantas vezes for necessário, mas ele vai. Ele vai pisar de novo em Galileia. Ele já fez uma grande obra lá e vai fazer de novo. Ele já fez uma grande obra sobre algumas áreas da sua vida e vai fazer de novo. Ele vai outra vez. Ele já curou uma vez, vai curar de novo. Ele já libertou uma vez, vai libertar de novo. Ele já salvou uma vez, vai salvar de novo. Ele vai outra vez. Ele vai pisar de novo naquela casa. Ele vai entrar de novo naquela cidade. Ele vai visitar de novo aquela pessoa. Ele vai fazer de novo. Ele vai outra vez. Ele não se cansa de fazer. Ele não se cansa de agir. Ele é Deus e continua fazendo. Ele vai fazer de novo. E era-lhe necessário a necessidade faz ele passar por Samaria. O texto diz: era necessário passar por Samaria. Às vezes a necessidade faz Jesus passar. E que bom que tem necessidade, porque se não tivesse necessidade ele não passava. Às vezes a casa tem que quebrar. Às vezes o filho tem que sair de casa. Às vezes tem que passar uma guerra no casamento, um problema com o pai. Às vezes o médico vai dizer que não tem cura. Às vezes é algo que se apresenta como necessidade. E a necessidade faz Jesus passar. Jesus passa quando tem necessidade. Eu gosto da expressão, era necessário passar. Ele precisa passar. Há propósito em passar. Há necessidade em passar. Eu sei que literalmente o termo fala de distância, seria muito mais perto de passar por Samaria, mas essa necessidade move o coração de Jesus para um propósito. Ele vai passar em Samaria. Porque tem alguém ali que precisa se encontrar com ele. Tem alguém ali que precisa viver um milagre com ele, então ele passa. Tem alguém ali que precisa conhecer a ele, então ele vai passar. Era necessário passar por Samaria. Ele sabe que precisa passar, que ele quer mudar a vida de alguém ali. Jesus passa quando tem necessidade.
estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado no caminho. Jesus, cansado do caminho. Jesus estava cansado do caminho. Cansado do caminho. Às vezes o caminho cansa. Cansa porque o caminho é distante. Cansa porque é muito tempo correndo. Cansa porque é muito tempo andando. Às vezes os caminhos nos cansam. Cansou Jesus. Se Jesus cansa, nós também cansamos. Às vezes a gente cansa de orar. Orar e não ver resposta. Orar e não ver resultado. Orar e não ver propósito sendo cumprido. Às vezes o caminho cansa. Você pode até descansar, mas você não pode retroceder. Porque Jesus para descansar, mas Jesus não para seguir um caminho para trás. Jesus para descansar, mas ele não para olhar para trás. Às vezes é normal no meio do caminho você fazer uma pausa. Às vezes você tem que fazer uma pausa para respirar. Que você está cansado devido à fadiga do caminho, os desafios do caminho, as guerras do caminho, as adversidades do caminho. Às vezes são tantas lutas que a gente se cansa. Você pode até parar e descansar, mas você não pode retroceder. Retroceder não é opção para quem anda com Jesus. Hebreus, a Bíblia diz que a alma do Senhor não se alegra daquele que olha para trás. Deus não te chamou para retroceder. Deus não te chamou para recuar. Você pode dar um tempo, pode descansar, mas você não pode retroceder. Você entende isso? Pode até descansar, mas não pode olhar para trás.
Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim. Olha a expressão, junto à fonte. Jesus, então, cansado, ele assenta junto da fonte. Jesus é a fonte que senta ao lado de outra fonte. Eu vou repetir isso. Jesus é a fonte que assenta ao lado de outra fonte. Jesus é a fonte que assenta ao lado de outra fonte. Jesus é fonte, mas ele senta ao lado de outra fonte. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Faltou uma palavra aqui. Jesus é a fonte que está ao lado de outra fonte. Você sempre vai ter duas escolhas. Sempre na vida você vai ter dois caminhos. Você pode escolher a fonte de Jacó ou a fonte de Jesus. A fonte dos homens ou a fonte de Deus. A salvação ou a desgraça. A eternidade ou a morte. Você sempre vai ter duas escolhas: Jesus ou o mundo, a santidade ou o pecado, o caminho com Cristo ou a vida nas trevas. Jesus é a fonte que está ao lado de outra fonte. Você sempre vai ter duas escolhas. Qual é a decisão que você toma? Qual é a escolha que você quer tomar? Você quer o caminho que é certo ou quer o caminho que é errado? Você quer o caminho que resolve no momento, mas prejudica o futuro? Ou você quer o caminho que preserva a sua vida para a eternidade? Jesus é a fonte que está ao lado de outra fonte. Você pode escolher entre o céu e o inferno, entre o momentâneo e o eterno. A escolha é sua. Qual caminho você vai escolher?
E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dá-me de beber. Cara, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é sensacional. Jesus, como homem, está com sede? Sim. Ele tem sede, ele quer beber. Mas você precisa entender que Jesus, ele não era só homem, ele era 100% Deus. Deus, no Antigo Testamento, fez água brotar da rocha. O próprio Jesus fez da água vinho. Jesus tem poder de fazer a água aparecer. Mas ele chega diante da fonte, do poço de Jacó, para se encontrar com uma mulher, e essa mulher vai até Jesus porque ela quer tirar a água do poço. E Jesus começa um diálogo com ela, perguntando, fazendo um pedido: dá-me de beber. Não é que Jesus precisa beber água, ele sabe como beber água, ele sabe aonde tem água, ele poderia fazer água aparecer. Mas a intenção de Jesus criar esse diálogo. Anota isso aqui. E nunca mais esqueça isso. Deus não pede porque precisa, mas porque tem algo para te dar. Deus não está pedindo porque Ele precisa. Deus não precisa do seu carro, Deus não precisa da sua casa, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu sapato, Deus não precisa da sua atenção, Deus não é carente, Deus não precisa de você, Deus não precisa. Mas toda vez que Deus pede, é porque Ele tem algo para te dar. Ah, cara, você precisa entender isso. Quando Deus te pede algo, é porque Ele já preparou algo para te entregar. Deus está testando o teu coração, cara. Deus está testando a sua fé. Você está hesitando em entregar para Deus o que Ele já pediu. Você está demorando fazer para Deus aquilo que Ele já pediu. Você não entende que Deus já preparou algo muito grande, muito poderoso para te dar. Mas Ele só vai te entregar depois que você devolver para Ele, depois que você entregar para Ele. Deus não pede porque precisa. Jesus não precisa de água. Jesus sabe como transformar alguma coisa em água, fazer água aparecer. Jesus sabia suprir a própria necessidade, mas Ele está pedindo para aquela mulher, que Ele quer ter um encontro com ela, porque Ele quer extrair algo dela, Ele quer entregar algo dele para ela. Os nossos encontros de Jesus fazem com que Ele tire algo de nós e acrescente algo dele em nós. Eu vou repetir isso. Todas as vezes que você se encontra com Jesus, Ele tira algo de você e coloca algo dele em você. Por isso que antes de ganhar, a gente perde no Evangelho.
Porque antes de receber, a gente precisa aprender a perder. Você aceita Jesus e começa a perder um monte de coisa. Você se entrega para Jesus e vai perdendo. E tem muita coisa que você vem do mundo carregado, cheio de bagagem, você vai perdendo. Deus vai tirando tudo, vai arrancando tudo, para depois colocar o que é dele. Ele tira o que é seu e coloca o que é dele. Deus não pede porque precisa. Deus pede porque quer te dar algo. Entende isso? Deus pede porque Ele já está preparando algo para você. Então entrega aquilo que Ele pediu, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Entrega o que Ele já mandou entregar. Faça e te prepare para viver algo grande, porque tem algo que Ele já preparou para você, mas você precisa entregar. Não é que Deus precisa, é porque a forma dele te entregar aquilo que você necessita é você primeiro se entregando para Ele. Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
Tem diálogos que são entre você e Deus. Tem diálogo que é entre você e Deus. Não é que somente os discípulos saíram para comprar comida, é que tem hora que Deus cria um motivo para ficar sozinho com você. Porque tem diálogos que é entre você e Deus. Sua família não pode ouvir, seus amigos não podem ouvir, seus colegas não podem escutar, seu pai não. Tem momentos que você vai ficar sozinho. Tem momentos que Deus vai te deixar sozinho, que Ele precisa conversar com você. E quando você vê Deus tirar certas pessoas da sua vida, não é que essas pessoas foram mais, é que elas não poderiam estar presentes naquilo que Deus tinha para revelar para você. Deus sempre cria um motivo para ficar sozinho com você. Então às vezes você questiona: fulano me deixou, eu tô sozinha, fui mandada embora, meus amigos foram embora. Não, isso é só um motivo. Que era a intenção dele ficar sozinha com você. Era a intenção dele ficar sozinho com você. Tem diálogos que seu pai não pode ouvir, sua mãe não pode ouvir, seus colegas não podem ouvir, seu pastor não pode ouvir. Tem coisa que é só você. É você e ele. Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e ele fala com você. Ele se revela a você. Ele se manifesta a você. Tem diálogos que é entre você e Deus. Tem conversas que são entre você e Deus. Então não questione se algumas pessoas saírem da sua vida, porque é Deus querendo se revelar para você de uma forma diferente. É Deus querendo conversar com você. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Não é que foram à cidade, é que Deus criou um motivo para ficar sós com a mulher. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber? Como, sendo tu judeu, me pedes de beber? O que ela está dizendo é o seguinte: você não conhece a lei que judeu não se dá com samaritano, que há um preconceito cultural entre nós, religioso, cultural, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então por que, sendo tu judeu, me pede de beber? É porque a opinião dos outros não muda a opinião de Jesus a respeito dessa mulher. Para os outros, não deve existir diálogo, porque ela é samaritana e Jesus é judeu. Só que Jesus não se move pela cabeça dos outros. Jesus não se move pela opinião dos outros. Jesus se move pelos seus propósitos. A opinião dos outros não muda a de Jesus. Não me interessa se alguém está dizendo que não pode conversar com ela,
Não me interessa se tem alguém dizendo que não deve conversar com ela. Não me interessa se tem alguém dizendo que há um preconceito cultural. Essa não é a opinião de Jesus. E quer saber? Glória a Deus por isso. Que Jesus não se move pela opinião das pessoas. Porque se dependesse da opinião das pessoas, talvez não teria misericórdia para nós. Não teria graça para nós. Não teria amor para nós. Mas Jesus não se move pela opinião dos outros. Jesus não é alguém que se caminha por modinha. Jesus não é alguém que faz porque as pessoas estão influenciando ele, não. Jesus caminha pelo propósito. Jesus caminha porque ele tem interesse em fazer coisas maiores. Então o que pensam ao seu respeito não muda a forma como Jesus pensa. O que imaginam ao seu respeito não mudam a forma como Jesus pensa. A opinião dos outros não muda a opinião de Jesus. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Deus não oferece nada morto. Deus não vai te dar uma amizade morta. Deus não vai te dar um casamento morto. Deus não vai te dar um emprego morto, não. Tudo que Deus te entrega, tudo que Deus te dá, Ele te dá com vida. Tudo que Deus faz, faz com vida. Tudo que Deus te entrega com vida. Deus não te dá nada morto. Deus não entrega nada morto. Você entende isso aqui? Tudo que Deus tem para você, Deus está com vida. Por isso não acredite nas falácias que o seu inimigo tenta lançar para a sua vida. Porque Deus não quer te dar um relacionamento morto, onde não tem prazer, não tem alegria, não tem vida. Deus quer te dar um relacionamento com vida. O que te oferece é com vida. Deus não entrega nada morto. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar. Aí ela revela algo dela. Isso aqui é conhecimento dela. Porque o poço é fundo. Então aqui ela mostra conhecimento sobre o poço. Porque o poço é fundo.
conhece o fundo do poço, mas ainda não conhece a água da vida. Já experimentou tanta coisa nessa vida, chegou no fundo do poço, mas ainda não conhece a água da vida. Perdeu tanta coisa, sofreu tanto, mas ainda não conhece a água da vida. O fundo do poço ela já experimentou. O fundo do poço já sabe como é, só que ainda não conhece a água da vida. Aliás, não sabe o poder que tem aquele que está do lado dela, porque aquele que está do lado dela tem poder de tirá-la do fundo do poço. Conhece o fundo do poço, mas ainda não conhece a água da vida. Onde, pois, tens água? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Olha a indagação dela. Que nos deu o poço. Você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Você é maior que o pai Jacó? Você está falando para mim sobre água viva? Você é maior que o pai Jacó, que também bebeu do poço e deu para os seus animais do poço? Você é maior que ele? Ela não sabe quem é Jesus, porque Jacó só deu o poço e Jesus deu a vida. Jacó deu o poço, mas Jesus deu a vida.
Tudo que você recebe na terra não se compara com a eternidade. O poço pode suprir uma necessidade no momento, mas acaba. Mata a sede no momento, mas acaba. Mas o que Jesus tem para te dar vai durar a vida inteira. Tudo que você recebe na terra não se compara à eternidade. As casas, os carros, o dinheiro, os alimentos, supre a necessidade do momento, mas não se compara com a eternidade. Jesus é muito maior, tem algo muito melhor. Jacó só deu o poço, mas Jesus deu tudo, Jesus deu a vida. Jesus respondendo disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Qualquer que beber dessa água, que água? A água do poço de Jacó. Qualquer que beber dessa água, que água? A água do poço de Jacó, vai voltar a ter sede. Por quê? O mundo não tem a resposta que a sua alma precisa. Então qualquer que beber dessa água volta a ter sede. Porque o mundo não tem a resposta que a sua alma precisa. Então, se você ficar bebendo dessa água, você continua com sede. Então não adianta suprir uma necessidade da alma com coisas terrenas. Você pode procurar no mundo, você pode ir em vários caminhos no mundo, você pode se encher de muita coisa do mundo, beber, se prostituir pro mundão, fumar maconha, cheirar cocaína, ter várias mulheres, viver uma vida de libertinagem. O mundo não tem a resposta que a sua alma precisa. Ele não sacia a sua alma, ele não supre a necessidade da eternidade. A tua alma continua vazia, a tua alma continua necessitada. Você pode estar cheio de amigo do mundo, mas quando dorme se sente vazio. Você pode fumar, cheirar, encher a cara de drogas, mas quando está sozinho em casa se sente vazio. Você pode dormir cada noite com uma mulher diferente. O sexo não supre a necessidade da sua alma. O prazer, o pecado, a carne, os desejos não suprem a necessidade da alma. O mundo não tem o que você precisa. O mundo não dá a resposta que a sua alma precisa. Você pode bater em várias portas, procurar amigos, colegas, e em várias religiões você não vai encontrar o que a sua alma precisa, porque só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso, qualquer que beber dessa água torna a ter sede, porque o mundo não supre a sua necessidade. Você está achando que tá acabando? Se prepara, porque o melhor está vindo para o final, tá? Segura a tua onda aí que tem coisa forte chegando. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Eu gosto da expressão de Jesus: nunca terá sede.
Sabe por que você tem sentido sede? Porque está bebendo da água errada. Ah, mas eu estou indo na igreja. Mas quem disse que toda igreja prega a palavra? Tanto lugar que você está indo que a fonte está estranha. Você está bebendo de muita coisa que não é palavra. Porque se tiver palavra, nunca terá sede. Vai para a igreja, volta com sede. Vai em fulano, volta com sede. Você está indo em lugar errado. Se você tem sentido sede, é porque está bebendo de água errada. Tem alguma coisa na sua vida que tem que ser avaliado aí. Porque o que vem de Jesus sacia a sua alma. O que vem de Jesus supre a sua necessidade. Você tem tido tanta sede porque está bebendo de água errada. Você está morrendo dentro de um lugar que não se fala da palavra. Você está morrendo dentro de um lugar que se fala mais de política do que Jesus. Você está morrendo dentro de um lugar que se fala mais de Aristóteles, se fala mais de Galileu, se fala mais de cientista. É uma mensagem de autoajuda do que de Jesus. Eu tenho nojo desse tipo de altar, que prega tanta coisa, mas não prega a mensagem de Cristo. É aquela mensagem de prosperidade, de ficar rico, de melhorar de vida, de crescer, de dar dinheiro, se tornar empresário, de abrir porta, e papapá, e vem pra cá, que vai dar certo, que vai fluir, que olha a chave. Você tá tanta sede porque tá bebendo da água errada. Porque aquele que bebe de Jesus nunca terá sede, nunca terá, nunca. Tá faltando palavra para os ambientes que você pisa. Tá faltando palavra nas pessoas que você se envolve. Tá faltando palavra nos relacionamentos que você tem. Tá faltando palavra. Você tem tido sede porque tá bebendo de água errada. Porque quem bebe de mim nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, Senhor. Um detalhe, tá? Sempre quando a expressão de Senhor com S maiúsculo, a Bíblia quer mostrar para nós o aspecto de reconhecimento de poder, aspecto de divindade. Por exemplo, Deus não é chamado de Senhor com S minúsculo. Deus é chamado de Senhor com S maiúsculo. Quando a Bíblia coloca Senhor com S maiúsculo, é representando a divindade dele, o poder dele. É reconhecimento de autoridade. Senhor, dá-me. Senhor, dá-me. Quem recebe Jesus como Senhor nunca terá sede.
Reconhecer Jesus como Senhor é primordial para não ter sede. Quer parar de ter sede das coisas do mundo? Quer parar de ter sede do poço de Jacó? Quer parar de ter sede das coisas que o mundo está te oferecendo? Quer parar de ter sede das coisas que o mundo está entregando para você? Quer parar de ter sede das coisas momentâneas desse mundo? Então recebe Jesus como Senhor. Porque quem recebe Jesus como Senhor nunca, nunca, nunca terá sede. Quem recebe Jesus como Senhor nunca terá sede. Está preparado para a segunda parte do Bíblia, Papel e Caneta? Tem algo muito forte agora para essa segunda parte. O vídeo vai terminar aqui do Instagram, porque só deixa fazer 1 hora. Fica aí, porque eu vou fazer a parte 2, hein? Vou fechar essa live e vou vir com a outra. Tá recebendo de Deus? Quem tá recebendo, dando glória aí. Deixa seu like, se inscreve no canal. Vem